Relato de experiência de doutorado sanduíche na Inglaterra. A desconstrução de um devir. Por Fernanda Marques Granato. A ideia de realizar um estudo na Inglaterra praticamente nasceu junto comigo, no dia 28 de maio. Minha mãe, que sempre me inspirou com sua trajetória acadêmica ímpar como psicóloga clínica, doutora pela USP e professora da PUCamp, sempre brincava que, a cada filho que nascia, meu pai ia viajar. Quando meu irmão Daniel nasceu em 1981, meu pai foi para a Alemanha, mas a minha mãe e o Dani, ainda bebê, acabaram indo com ele. Eles passaram 2 anos lá. Em 1984, a Thaís nasceu e meu pai foi para a França. Em 1990, eu nasci e meu pai foi para os Estados Unidos. Piadas à parte, essa determinação do meu pai em buscar o conhecimento independentemente de onde estivesse e da dificuldade que tivesse que enfrentar para conquistá-lo me contaminou desde cedo e passou a fazer parte da minha trajetória. Em 2006, ainda no segundo colegial, passei um mês na Dudley School, em Cambridge, estudando inglês. Em 2010, fiz outro curso de inglês na University of the Arts, em Londres. Em 2014, fui a Paris fazer um curso de francês no Eurocentre. Em 2017, iniciei o doutorado como parte da primeira turma de doutorado em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, sob a orientação da professora doutora Vera Bastazin, com um projeto que adensava a perspectiva teórica, metodológica e analítica proposta no mestrado e inovava com a adição do dramaturgo Corpo Santo ao lado de Edward Lear. Sabia que para essa pesquisa sair da forma certa, eu teria que ir à Inglaterra. Com o apoio, o estímulo e a chancela da minha mãe científica, a professora doutora Vera Bastazin, sem a qual essa iniciativa nunca teria saído do papel e tomado corpo, selecionei as instituições que poderiam se encaixar na minha proposta de pesquisa e os respectivos professores que seriam meus supervisores. Depois de preparar a documentação, fazer 4 exames de proficiência, providenciar traduções juramentadas dos documentos, traduzir por conta própria currículo, cartas e projeto, entrar em contato com 12 universidades e professores nos Estados Unidos, na França, na Escócia e na Inglaterra, obtive 3 respostas afirmativas. Entretanto, a da França, Université Sorbonne, focava mais na questão palavra-imagem no livro. A dos Estados Unidos, Indiana University, poderia me receber, mas não poderia abarcar o meu projeto da forma ideal, por conta de uma questão burocrática. A Escócia, University of Edinburgh, me propôs um doutorado lá. Algumas universidades inglesas não poderiam me receber. Quando achei que tudo estivesse perdido, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada, no começo de fevereiro de 2018. Era a resposta da professora doutora Anna Barton, professora da School of English, da University of Sheffield, especialista em literatura vitoriana do século XIX, em literatura nonsense e em Edward Lear. Era a minha primeira opção. A professora havia dito sim. Havia sonhado com esse sim, mas já tinha idade para imaginar que muito provavelmente ele não viria. Comecei a me preparar para ir já em fevereiro, sob a orientação da minha orientadora, da professora doutora Vera Bastazin. Preenchi a documentação da universidade, pois eu entraria como Visiting Research Student no programa especial de doutorado sanduíche deles. E enviei toda a documentação necessária. Reservei o alojamento em Stevenson Hall e Cliff Village. Inscrevi-me no seguro de saúde da universidade, NHS Health Center, e me cadastrei no cartão de alimentação, Genius Card, e na lavanderia dos alunos da universidade, Circuit Laundry. Em julho de 2018, estava tudo pronto e passei uma semana numa aventura em Machu Picchu. Em 20 de outubro de 2018, tive o lançamento do meu livro de poesia, Atos em Cena, na livraria Lop Lop, em Perdizes, escrito durante um período de 10 anos. Um sonho de vida realizado. 8 dias depois, no dia 28 de outubro de 2018, eu embarcava para a Inglaterra, rumo a Sheffield, ansiosíssima, plena, certa de que era coisa a se fazer, mesmo deixando minha família, meu marido, minha gatinha e toda a minha vida para trás aqui em São Paulo. Sabia que ia ser difícil e que ia mudar a minha vida para sempre, mas não tinha ideia do que estava por vir. Após chegar em Londres, peguei um trem para Sheffield e 2 horas depois, lá estava. Chegando em Sheffield, me instalei no alojamento e 2 dias depois tive meu primeiro encontro de supervisão com a professora doutora Anna Barton.
Estava ansiosíssima e temia não ter me preparado o suficiente, não saber o suficiente, não saber nada. Minha autoconfiança, naquele momento pré-encontro, minutos antes de sentar na mesa de sua sala, era zero. Não deveria ter me preocupado tanto. Nesse primeiro encontro, no dia 2 de novembro de 2018, apresentei o meu research material a ela, que havia preparado e encaminhado por e-mail anteriormente. Nele havia o meu projeto de doutorado, meu projeto de pesquisa para o período sanduíche, o meu percurso acadêmico, a minha apresentação dos autores e das obras selecionadas, a revisão de literatura e fortuna crítica, além da minha seleção de excertos, poemas e peças para serem analisadas na Inglaterra. Para que a professora pudesse analisar comigo e apreciar o material, eu traduzi 15 poemas e 4 peças de Corpo Santo, escritas entre 1866 e 1872, para o inglês, e incluí essas traduções no material. Como tanto eu como a Ana tínhamos lido praticamente os mesmos teóricos do nonsense e estudos sobre o Edward Lear, havia uma noção comum de que não havia um consenso entre os teóricos que definisse de forma final e categórica o gênero nonsense na literatura. Portanto, decidimos que seria de bom tom primeiro determinarmos os elementos que, a nosso ver, comporiam o gênero nonsense e que formariam um modelo do gênero nonsense e dariam origem a uma metodologia de análise inovadora que transformaria de forma revolucionária como eu vi a questão. Após a criação desse modelo, passamos aos exercícios de análise em perspectiva comparatista dos excertos. Para que qualquer teoria que fosse explicar qualquer abordagem analítica e qualquer metodologia desenvolvida viesse após a obra e a partir da obra. Em seguida, elencamos as semelhanças e diferenças, atentando para os feixes dos conceitos e teorias que observamos, para questões da macro e da microestrutura, para questões lógico-linguísticas e para indícios que apontassem a questão do nonsense literário. A partir disso, do acompanhamento da disciplina de literatura nonsense, da disciplina de gênero, da disciplina de representação da realidade na literatura e da disciplina de aspectos da literatura vitoriana, e de 14 reuniões com a professora Ana Barton e 2 reuniões com a professora doutora Helena Iffel sobre a monomania em Corpo Santo, elencamos tópicos que poderiam ser ramificações de leituras crítico-reflexivas das obras, e dentre mais de 20 tópicos, selecionamos um. Iniciamos o trabalho de pesquisa da fortuna crítica e do levantamento da literatura sobre esse tópico, pares opostos no nonsense. Em seguida, redigimos uma working definition do que entendíamos por esse tópico e pelo nonsense, e partimos para a escrita de uma introdução. Criamos uma estrutura esquemática para entender melhor a questão da oposição em pares, sentido que desliza, que se impõe, que se esvai, que ficou dividido em 5 partes: personagens, estrutura, gênero, conceitos e forma ou rima. Em cada uma dessas questões, víamos a questão dos pares opostos e abordamos as obras de Lear e Santo a partir do nosso ponto de vista, construindo nosso argumento, a nossa proposta metodológica e analítica das obras, de modo que brotasse das obras, e que as associações das obras com as teorias, das obras entre si e das obras com o nosso argumento se mostrasse de modo dinâmico, contraposto e dialogado em um texto que acabou se tornando um artigo, produzido com a supervisão e orientação da professora doutora Ana Barton. Esse texto, intitulado On the Edge of Sense, Nonsense and Paradox in Edward Lear's and Corpo Santo's Selected Nonsense, está em processo de encaminhamento para publicação em coautoria com a professora doutora Vera Bastazin, na revista Ilha do Desterro, da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora estou realizando um movimento intenso de trabalho na tese, cuja estrutura espinha dorsal nasceu deste material, desenvolvido sob a coorientação e supervisão da amável professora doutora Ana Barton, sem a qual essa pesquisa e tese de doutorado não poderia existir. Esse período em Sheffield foi simplesmente fascinante e tenho muita saudade da cidade, da universidade e da Ana, que me fez me apaixonar por ela. Ela me devolveu a minha autoconfiança, me mostrou que sou importante, que tenho valor, que faço diferença, que posso trazer ensinamentos a ela sobre a literatura brasileira
e o Brasil, e sobre um novo olhar da obra de Lear, e além de um olhar da obra de Corpo Santo. Ela sempre me recebeu semanalmente para os momentos de supervisão, me convidou para as palestras e para acompanhar as disciplinas que se encaixavam no meu projeto e se interessou profundamente pelo meu doutorado. Foi uma parceria incrível que estabelecemos, um vínculo de valor incalculável para a vida toda. Esses 6 meses em Sheffield me levaram a uma desconstrução de um devir, pois tive que desconstruir tudo o que conhecia. Tive que entrar em um momento de crise, de rompimento das bases, da fundação, para poder criar uma nova forma de lidar com essa diversidade, seja ela de estar sozinha, distante da família, sentindo-se excluída em uma cultura estrangeira que não acolhe os que são diferentes, seja as dificuldades que a pesquisa apresenta vez ou outra e nos leva a duvidar da nossa própria capacidade e a questionar tudo. É apenas após a crise que podemos nos levantar e nos recompor, e é o mesmo que fiz ao me debruçar sobre o nonsense, as obras, as minhas análises, debates teóricos e leituras. Renasci como pessoa, como pesquisadora, e com esse olhar fresco que desafiou o tornar-se que havia fossilizado, fui capaz de revisitar quem eu era, reviver dores, reencaminhar análises e ser a protagonista da minha trajetória, confiante em minha voz e em minha autoridade, que pautam esse processo de pesquisa e caracterizam a sua forma, o seu método e a sua análise, refletida agora em um eu duplo, um eu de pares de opostos, que ora acreditam, ora duvidam, mas persistem sempre.